Fala, flashionados e aflashionadas, canal Sou Flanews chegando e passando aqui para deixar mais algumas informações do que aconteceu no dia de hoje do Flamengo para vocês e manter vocês bem informados. Eu começo falando da previsão aí do jogo de sábado contra o Botafogo, tá? Prognóstico aí era o seguinte, como eu já tinha dito mais cedo, a ideia que vai ser colocada pelo Vitor Pereira é o mesmo time que jogou contra o Resende no último sábado, tá? A gente estava naquele pensamento de que ele pudesse usar boa parte dos titulares, mas ele não vai fazer isso. Ele vai com um time alternativo mesmo, mesclando ali alguns jogadores reservas com alguns garotos da base, tá? Por dois motivos, tá? Por conta do jogo de terça-feira, que é muito importante, o Flamengo precisa reverter o resultado no Maracanã e garantir o título da Recopa contra o Independente Del Valle, e também para evitar lesões. Tá? Lembrando que Gerson e Marinho estão sendo preparados, né? Sentiram dores, estão sendo preparados para voltar para o jogo de terça-feira. O Pedro sentiu também um desconforto no final da partida contra o Del Valle. Então, esses jogadores e mais alguns outros vão ser poupados para chegar na terça-feira o melhor possível para garantir esse título pelo Flamengo. Mudando de assunto, eu quero falar de Lohan, o craque, joia da base do Flamengo, que vem se destacando. Ele foi vetado para uma convocação da seleção brasileira sub-17. Tá? A seleção vai fazer, né, a seleção da categoria vai fazer um amistoso e chamou o garoto. Porém, como o Flamengo não tem a obrigação de liberar o jogador, como já aconteceu com o Pedro, né, na questão olímpica, já aconteceu com outros jogadores, o Lohan também não foi liberado porque o Flamengo quer dar jogo para o garoto. Inclusive, o garoto deve jogar contra o Botafogo, tá? Então, ele não foi liberado para disputar esse amistoso da seleção, porque o Flamengo entende que nesse momento é importante ter o garoto junto com o elenco profissional. Mudando de assunto, eu vou falar agora, já que a gente estava falando aí desse jogo importante, da final da Recopa, que o Flamengo precisa reverter o placar no Maracanã na terça-feira, eu vou contar para vocês agora quanto que o Flamengo vai botar nos cofres se realmente for o campeão. 10 milhões de reais. Esse é o valor da premiação para o campeão da Recopa Sul-Americana da próxima terça-feira, tá bom? A gente espera que o Flamengo ganhe, jogue bem, tá? Garanta esse título. Na maioria das vezes que enfrentou o Del Valle no Maracanã, aliás, na maioria não, em todas as vezes que enfrentou o Del Valle no Maracanã, venceu. Então é possível sim reverter esse placar, completamente possível reverter esse placar e garantir aí 10 milhões nos cofres do Mengão. E para encerrar, eu quero falar de joia do Flamengo que tem gente de olho, tá? O Manchester City do técnico Pep Guardiola tá de olho no garoto Matheus Gonçalves. Ele mesmo, que entrou contra o Resende, fez um golaço. O garoto é destaque mesmo, disparado. Destaque em todas as categorias de base, tanto do Flamengo quanto da seleção. O garoto tem uma multa rescisória no valor de 100 milhões de euros, que dá mais ou menos aí 546 milhões de reais. O garoto está na mesma prateleira aí de Pedro, de Matheus França, tá? Então, o City está observando, o Guardiola está observando o jogador, tá? E se tudo correr bem, se ele for realmente aprovado nessa primeira parte onde está sendo, né, os gringos estão tudo de olho nele, os ingleses estão de olho nele, o Guardiola, o Manchester City, está todo mundo de olho no garoto. Se ele for aprovado, passar por essa primeira fase, ele tem tudo para deixar o Flamengo e ir jogar na Premier League. É lógico que o City não vai chegar com uma proposta de 546 milhões, mas o Flamengo espera fazer uma negociação como fez a do Paquetá, como fez a do Vini Júnior, como fez a do Renier, na casa acima de 100 milhões de reais. A gente espera, eu principalmente espero que seja vendido por muito mais, tá? Na casa dos 200 milhões, 150 para 200 milhões. E isso eu espero, porque o garoto é muito bom de bola, tá bom? Mas vamos ficar esperto, vamos ver o que vai acontecer, se isso vai para frente mesmo ou não. E de fato, o garoto deve ir ganhando cada vez mais espaço nos próximos jogos do Flamengo. Vamos ficar de olho. Segue a gente aí, se inscreve nas outras plataformas, deixa o seu comentário, que isso é muito importante pra gente, tá bom? Saudações rubro-negras, um forte abraço e tamo junto.